aberto. Tem que estar o quê, irmãos? Aberto para receber o fôlego de Deus que está em movimento na igreja. Mas se eu estou travado, se eu fechar minha mente, se eu não gosto dessa mensagem, eu não gosto desse tema, o que você está fazendo? Você está no lugar certo, mas você não está recebendo o fôlego de Deus. E a Bíblia ensina que se cortar o fôlego, em vez de eu avançar para o propósito, a Bíblia diz: eu volto ao pó. Em vez da minha alma ser um resultado do fôlego de Deus, a minha alma não produz mais nada de valor. É como se ela voltasse ao pó. Eu preciso do fôlego de Deus. Vamos ver juntos? Esse fôlego é a palavra do Senhor. É a palavra de Deus. E eu sei que muitos, nesses dias, têm se sentido às vezes até sem fôlego, cansado. Já viu alguém cansado? Falta o que às vezes nela? Ela se esforça. A Bíblia diz que isso podia acontecer. Veja lá, volta comigo em Gênesis. Você viu o capítulo 2, não foi? Versículo 7. Veja o versículo 17. Gênesis 2, 17. Deus falou com Adão antes da queda. Deus disse assim: de todas as árvores você pode comer. Mas no versículo 17 ele diz assim: mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Isso foi antes da queda, certo? Deus avisou. Agora veja depois da queda, próximo capítulo, Gênesis 3, também versículo 17. Gênesis 3, 17. Depois que Adão caiu, desobedeceu a Deus, Deus veio para ele e disse assim, versão revista atualizada diz assim: e Deus disse a Adão: visto que atendeste à voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara que não comesses, qual é a consequência? Maldita é a terra por tua causa, e em fadigas, quem pode dizer fadiga? E em fadiga obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ok, veja bem. O que foi que aconteceu aqui no texto? Deus vem agora para Adão e diz assim: Adão, eu vou te mostrar onde você vacilou. Sim, senhor, pode falar. Você atendeu a voz da sua mulher. Pastor, o problema era a mulher dele? Não, a Bíblia não disse que era a mulher. A Bíblia não disse que era Eva. A Bíblia diz que ele atendeu, não foi a esposa, ele atendeu a voz. Diga comigo, voz. O problema foi a voz, não foi a esposa. Mas a pergunta é: que voz foi aquela? Porque entenda, a voz que lhe ministra é nessa que você frutifica. Ela ouviu uma voz também. E qual foi a voz que Eva ouviu? A da serpente. E ao ela receber uma voz, o que ela fez? Ela reproduziu a mesma voz. E é interessante que não existe voz sem fôlego. Sim ou não? Não tem como emitir som também sem fôlego. Então quando Adão ouve a voz de Deus dizendo: você ouviu a voz errada, em outras palavras, o fôlego que foi soprado sobre você não foi o meu. E a palavra fôlego é espírito, é a mesma palavra. Em outras palavras, o espírito dessa palavra, ela entrou em seu coração. E é por isso, Adão, de que você agora, para você sustentar a sua vida, você vai experimentar
vai experimentar o quê? Fadiga. Por quê? Porque quando você quita o fôlego de Deus, o homem volta ao pó. Quando você ouve a voz errada, você começa a experimentar um cansaço, um esgotamento. Por quê? Porque você está investindo recurso e energia em um propósito que nunca foi de Deus. Quando o homem começa a se desviar dos planos de Deus e começa a fazer seus próprios negócios, seu próprio jeito, sua própria maneira, e não quer saber das coisas espirituais, ele investe as fichas dele, ele investe o tempo dele, investe tudo. Mas quando ele vê nada daquilo ali está trazendo satisfação, está trazendo realização, e quando vê, muitas vezes não tem nem resultado na vida dele. E está bem distante do que seria o plano original, porque o plano original, o propósito de Deus, só é revelado mediante o fôlego de Deus. Então, se você tem ultimamente se cansado, e você se sente fadigado, significa o quê? Que se alguém está precisando e tentando buscar fôlego, é porque talvez se distanciou do fôlego de Deus. E hoje Deus está te chamando para você voltar à presença e na distância suficiente para que o fôlego de Deus te alcance. Porque tem muitas vozes na cidade, tem muitas vozes na nação essa semana, e na verdade esses meses. E assim como Deus falou com Adão, eu quero perguntar a você hoje: que voz você tem ouvido? Quem tem te alimentado? Que espírito tem tocado o seu coração? Porque se não é o fôlego de Deus, a Bíblia diz, você vai viver em fadiga, vai viver em cansaço, em esgotamento, e você vai ficar frustrado. E não é esse o plano de Deus. Esteja no lugar onde o fôlego de Deus te alcança, onde o Espírito de Deus te toca. E aí, gente, imagina, já viu alguém ser reanimado? Aquele pulmão não tem nada, mas vem alguém e faz o quê? É isso que Deus vai fazer hoje aqui. Ele vai soprar dentro do seu espírito, vai botar o fôlego dele dentro de você, e aquilo que estava precisando de ânimo, você vai sair daqui com o poder do Espírito Santo, com o ânimo de Deus na sua vida, para você não voltar ao pó. Sua alma não vai produzir algo que é só poeira, sua alma vai produzir algo que é para a glória de Deus, e tudo que você fizer vai renovar a face da terra. É isso que Deus quer. Pronto, acabei. Era só uma mensagem rápida. Eu queria ter meia hora para investir nisso, mas a mensagem é essa: se alguém corta o acesso do fôlego, essa alma não tem mais nada de bom para produzir. Ela apenas volta ao pó. Tudo que faz é um monte de poeira, não dá em nada. Mas Deus diz: deixa meu espírito soprar em você. Porque se você não ouvir meu fôlego, se você não receber meu fôlego, não ouvir minha voz, você vai acabar entrando em fadiga, em cansaço. E o que é a fadiga? Você está buscando fôlego. Por que está faltando fôlego? Porque faltou acesso à voz correta. Está ouvindo a voz errada. Ouça a voz de Deus. Está muita confusão, pastor. Então fecha a porta do seu quarto, dobre o seu joelho, abra a sua Bíblia, chore aos pés de Jesus e peça a Ele, diga: papai, fala comigo, tem muita confusão, tem muitas vozes nesse mundo, eu quero ouvir a tua voz. Vá para a cruz e coloca a sua vontade crucificada ali naquele lugar e deixa Deus fazer nascer a vontade dele na sua vida. Mas não vive em fadiga. Não viva se esforçando e buscando ar, e no final só tem poeira.
É preciso você se expor cada dia. Domingo e domingo é muito bom, mas é preciso cada dia você entrar no lugar onde Deus consegue soprar sobre você. Para de ouvir a voz errada. Para de ouvir a voz de amigos, a voz de opiniões, de tudo que é cientista, político por aí. Para de ficar ouvindo a voz de A e B e C. Vai ouvir a voz de Deus, meu irmão. Vai ouvir a voz do Senhor. E quando você vir para a igreja, abre o coração para você ouvir o que Deus está falando através dos profetas dele. Abre o coração para você ouvir o que Deus está falando através da Bíblia, através da palavra dele. E pare de viver cansado, fadigado, porque você está ouvindo uma voz errada. Coloque-se no lugar onde o sopro de Deus lhe alcança, que aí você vai saber o que é ânimo, força, empolgação, entusiasmo, adrenalina, todas essas coisas boas, para você continuar rompendo. Por mais que o inimigo tenta roubar, não importa, a gente se levanta mais ainda e a gente vai para frente, e no final Deus vai ser glorificado. E quando eu perceber, eu não voltei ao pó, não, a face da terra foi renovada. Há uma nova realidade na minha frente, na minha família, na minha empresa, na minha cidade, na minha comunidade. Deus está renovando a terra. Por quê? Porque eu ouvi a voz certa. Quem ouviu pode dizer amém. Vamos ficar em pé, por favor, em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir a voz de Deus.